postos, eu e elas. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 11 de julho de 2025, sexta-feira. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O meu é capinha bem antiga. Nós estamos estudando o Prolegômenos. Prolegômenos. Hoje nós vamos dar continuidade no sétimo parágrafo. Quem ainda não começou esse estudo, Prolegômenos, sétimo parágrafo. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar aqui o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Zé Marcos. Estão chegando aí. Rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos dê ombros fortes para continuarmos a nossa caminhada, trabalhando, estudando, buscando melhorar cada vez mais. Que todos nós possamos, né, continuar entusiasmados do estudo dessa doutrina abençoada e que o Senhor nos fortaleça a todos. Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu vou começar no parágrafo 5º, quando Dona Filomena Miranda diz assim: estudiosos do assunto no passado, tais como William James, acreditaram que todos vivemos mergulhados numa corrente de consciência cósmica, enquanto Henrique Bergson supunha que a mente possui um conhecimento de tudo, em qualquer lugar, sem limitação de tempo, dando ao cérebro a função de velador de tal conhecimento. Enquanto tais fenômenos se demoram sem explicação definitiva, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo não encontra aceitação pelas academias. Né? Academias são as universidades, né? Os grupos científicos. Distúrbios mentais de várias ordem aprisionam milhões em cárceres estreitos sombrios, povoados pelos fantasmas da loucura, reduzindo o homem à condição primitiva do passado. E aí nós vamos começar, né, o tema de hoje. Ele diz assim, é o parágrafo 7º. Muito embora os desvarios da razão estejam presentes, né, nos fastos de todos os tempos, quer dizer, nos registros, nas obras notáveis, nos anais de todos os tempos, jamais como na atualidade o homem se sentiu tão perturbado. Esse livro foi publicado em 1970, tem 55 anos. Mas a gente pode dizer, né, esse jamais aqui, como na atualidade, podemos traduzir para 2025, não podemos? Podemos traduzir para 2025. Porque quando a gente lê isso aqui, jamais como na atualidade eu vou me sentir tão perturbado. É uma realidade. É uma realidade. A gente vê as pessoas hoje em dia, você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta loucura assim. A gente fala isso. E é verdade. A cada dia uma coisa nova, né? São desvarios, sede de poder, coisas que a gente fica olhando assim, e diz, meu Deus, aonde esse pessoal pensa que vai desse jeito? Aí ele diz aqui, o homem, então jamais como na atualidade, o homem se sentiu tão perturbado. Tratadistas, estudiosos dos problemas psicossociológicos do presente, né? E esse presente, como ele diz aqui, né? Já se vão 55 anos do presente, atribuem grande parte dos distúrbios mentais à tensão das horas em que se vive, elevando cada dia o número dos desarranjados, psiquicamente aturdidos da emoção. Pode botar isso na atualidade. Naturalmente que, além desses, afirmam de procedência fisiológica,
né? Além dos distúrbios psíquicos, tem os de procedência fisiológica do corpo, da hereditariedade, né? A pessoa que traz de família um problema de vírus, em germes, olha aí a Covid, né? Olha a chikungunya, né? Deixando crianças com sequelas, né? E as sequelas da epilepsia, da tuberculose, que por incrível que pareça, está agraçando de novo a tuberculose, que era uma doença que já tinha praticamente desaparecido, mas voltou, está aí firme e forte. A hanseníase também está firme e forte aí também de novo, né? É o sarampo, aquelas doenças, é a paralisia infantil, porque as pessoas têm medo da vacina agora. Sempre vacinou, mas agora resolveu ter medo da vacina. As pessoas estão parando de se vacinar. Aí as doenças estão voltando aí. Das febres reumáticas, da sífilis, né, as DSTs, os traumatismos e choques que se encarregam de contribuir larga e amplamente para a cura. Ontem, no nosso estudo, do livro Diversas, que foi Diversos Carismas mesmo, nós estávamos falando sobre processos obsessivos, e a Dulcinea até colocou isso, né, Dulcinea Arroz. Falando sobre o médium, né? O médium que não é evangelizado, que acaba se deixando levar pelos processos obsessivos, processos psíquicos e por aí vai. E ele vem dizendo, né, que isso vem trazendo uma série de distúrbios para o médium. Ele deixa bem claro, não é aquele médium que por algum motivo importante precisou deixar o trabalho mediúnico. Às vezes o problema de uma doença, às vezes o problema familiar, não pode mais continuar trabalhando uma mesa mediúnica. Mas às vezes esse médium consegue, dentro da casa espírita, o trabalho. Vai ser um coordenador, vai ser um evangelizador, está tudo bem. Outras vezes ele tem até que se afastar da casa espírita, mas por uma razão forte, uma razão plausível, coerente. Agora outros não abandonam porque não querem nada. Não, cansei dessas. Chega, negócio de mediunidade, não quero essa responsabilidade. Ele fala que esse médium vai deixar de ter a proteção dos seus amigos espirituais. Eles vão se afastar, mas a mediunidade dele continua. E outro vai ocupar o lugar dele. E aí vai envolvê-lo com energias deletérias, ele vai se enrolando, descendo o abismo, e aí virão uma série de problemas, processos obsessivos, e até as doenças físicas começarão a se instalar, né, junto na pessoa. Então, ele vai dizer aqui, fatores outros predisponentes a que também se referem não podem ser relegados a plano secundário. Todavia, além desses, que dão origem a psicoses, neuroses lamentáveis, outros há que somente podem ser explicados pela doutrina espírita, no capítulo das obsessões, estudadas carinhosamente por Allan Kardec, principalmente no capítulo 23, né, do Livro dos Médios. É o capítulo que trata das obsessões, que começa na questão 237. Né? Capítulo 23, primeira questão, é o item 237. Muito importante, todos deveriam ler. Fazendo-se ligeiro levantamento através da história, os acontecimentos têm sido registrados em todas as épocas do pensamento, mesmo nas mais recuadas, surpreendemos ao lado dos alienados de qualquer procedência, magos e sacerdotes, manipulando exorcismos e orações com que pretendiam afastar os espíritos atormentadores que se comprazem em vampirizar ou exaltar suas vítimas em infeliz comércio entre os dois planos da vida, corporal e espiritual. Então, ele está contando para a gente o seguinte, que isso é a coisa mais velha da história. É o envolvimento de médios, médios ao lado de magos, sacerdotes,
esse tipo de coisa, pessoas que trabalhavam com isso. Nós temos, né, o próprio Paulo de Tarso conta a história, né, que ele conheceu uma médium com dois exploradores. Esses homens exploravam a mediunidade dela. Ela era uma médium com muito potencial, mas ela usava a mediunidade dela para o comércio. No início, ela era até como quase uma escrava deles, que eles a exploravam, obrigavam a trabalhar. Com o passar do tempo, quando eles percebem que ela é boa, boa mesmo, e que eles estão ganhando muito dinheiro, aí eles passam até dar a ela uma parte da sociedade. E ela passa a ganhar também. E aí um dia com o Paulo, depois que. E eles, olha só, eles eram tão inteligentes. Gente, isso é 2025. Eles aproveitavam que Paulo ia sempre fazer ali, né, um discurso, Paulo ia fazer um sermão, Paulo ia dar um ensino lindo. Então, muitas pessoas se aproximavam para assistir. Então, eles aproveitavam o quê? Tem gente aqui, tem bastante gente aqui. A gente fica aqui, assiste tudo que Paulo vai falar. Quando o Paulo acabar de falar, a multidão vai ter que. Agora é nossa vez. Vamos aproveitar a multidão, vamos armar nossa mão aqui, entendeu? E aí a gente oferece nossos serviços. Então já era tudo preparado. Onde Paulo ia, isso foi em Atenas. Lá estavam eles. Então, eles esperavam a multidão, e na hora que Paulo acabava, eles começaram a fazer os trabalhos mediúnicos, oferecendo isso, aquilo, essas coisas, né? Que a gente sabe como é que é. Até que um dia Paulo vai falar com ela. E o espírito que ela está dando passividade, ele reconhece Paulo. Ele fala o nome de Paulo. Porque antes, os... e aí Paulo conversa com ele, esse espírito. E diz para o espírito que aquilo não é certo. Quer dizer, o espírito vai embora. E aí os homens reconhecem Paulo, falam com Paulo, mas percebem que ela não está com o espírito foi embora. E aí eles caem Paulo em cima de Paulo, né? Inclusive denunciam Paulo, porque Paulo tirou o trabalho deles. Eles vão às autoridades. E o Paulo ainda apanha, Paulo tem que fugir, porque foi denunciado, que ele tirou o trabalho dos homens, que era a exploração mediúnica, né? Então você vai encontrar isso, olha, desde a antiguidade, passando por a época de Jesus, à atualidade, né? Aí, como me disse aqui, né? Esses espíritos que têm essa prática, quando eu falo espíritos, quer dizer, encarnados e desencarnados, né? Acabam se tornando espíritos atormentados e atormentadores, que se comprazem em vampirizar ou exaltar suas vítimas em infeliz comércio. Infeliz comércio. Por quê? Porque dai de graça o que de graça recebeste. Isso está lá no Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Por isso é o infeliz comércio entre os dois planos da vida, o corporal e o espiritual. Os livros sagrados de todos os povos, sem exceção, desde a mais remota antiguidade oriental, ensinam inferindo as leis morais, reportam-se à vida extraterrena, as consolações e as penalidades impostas aos espíritos, tal como se a informação tivesse sido aurida na mesma fonte, tendo como única procedência a inspiração dos desencarnados. Então você vai encontrar isso. Hoje mesmo eu estava no Facebook e um rapaz estava contando uma história é, que ele foi fazer um passeio na Floresta da Tijuca. A gente vê, né? Como sempre tem isso. Ele foi fazer um passeio na Floresta da Tijuca e foi justamente num dia após uma grande chuva. E a Floresta da Tijuca não tinha muita gente, porque muita gente vai passear naquelas trilhas ali na Floresta da Tijuca para fazer caminhada, essas coisas. Como tinha sido um dia de muita. O dia anterior tinha sido muita chuva, quase ninguém estava lá. Mas ele, como tinha esse costume de caminhada, ele foi. Então tem várias trilhas. Hoje eu não sei como é que, na época da violência, né, ali, né? Mas ele foi.
Ele estava caminhando numa boa, e tem uma cachoeira, e subindo, descendo trilha. De repente, ele parou. Porque ele parou, começou a perceber, disse assim, engraçado, isso aqui está mais silencioso do que de costume. Barulho de animais, pássaros, ele não está achando nada. Ele primeiro estranhou isso, continuou andando. Daqui a pouco, ele disse que de repente começou a ouvir cantos, batuques. Disse que negócio é esse? Batuques africanos, né, cânticos. E ele disse, não sou religioso, eu não acredito nessas coisas. Mas o batuque, os cantos, risadas de mulheres, mulheres jovens rindo, e muito batuque, cânticos africanos. E ele disse que negócio é esse. Só que o negócio foi aumentando. E a gente sabe que a Floresta da Tijuca, né? Havia ali dentro senzalas, aquelas coisas. Foi aumentando, aumentando, que ele disse: eu fiquei com medo e saí correndo. E o barulho me acompanhou durante o tempo, até que depois desapareceu. E quando ele voltou, ele perguntou ao guarda se tinha alguém. Eu disse, não, inclusive não era nem para o senhor ter subido. O senhor passou, nós não vimos, porque quando houve uma chuva, nós resolvemos fechar, porque caiu muita árvore. Então o senhor não era nem para subir. Então não tem nada lá em cima. Então muitas pessoas comentaram, né? Muitas pessoas comentaram também que vão fazer turismo ali em Ouro Preto. Então, o rapaz até conta por que a cidade é chamada de Ouro Preto, eu nem sabia disso. Ouro, porque a região das Minas produziu muito ouro para os portugueses. E preto, porque esse ouro era retirado pelo homem preto, da terra das Minas. Por isso que a cidade é chamada de Ouro Preto, que é ouro, que dali são muito ouro, né? Tiradentes, Sabará, Ouro Preto. E porque o homem que cavou a terra nas Minas Gerais para extrair ouro. Então, por isso que é ouro preto. Então, ele falando que quando alguns lugares, né, alguns casarões que eles visitam ali, muita pessoa falando em ouro preto, é, algumas pessoas não gostam. Porque entra pessoas, que é médio, às vezes a pessoa é médio e nem sabe, né? Então, entra em alguns casarões, a pessoa diz que tem lugares que escuta choro, né, lamento dos escravos, né, quando tem muitas senzalas, né, casarões com senzalas, escuta tudo isso. E o que eu achei mais interessante foram dos comentários duas senhoras evangélicas. Uma delas disse: eu sou evangélica, mas eu já fui lá, nesse lugar em Ouro Preto, e eu vi coisas que me assustaram, eu vi coisas. E uma outra falou também: eu também sou evangélica. E eu, quando eu vou nesses lugares, eu nem gosto. Eu escuto coisas, eu escuto choros, lamentos. Então a gente está percebendo o quê? Não são pessoas evangélicas. São pessoas que todo mundo tem uma história para contar. Por isso que eles aqui, né? Tal como se essas informações, né, sobre essa vida extraterrena é, tivesse sido aurida da mesma fonte, tendo como única procedência a inspiração dos desencarnados. Então, como todos nós somos médios, e você pode ser médio pentecostal, você pode ser médio católico. Então, se você é um sensitivo e você vai a um lugar desse, você pode perceber. Eu não sei se algum de vocês aqui já visitou o Parque Lage. Tem uma parte do Parque Lage que eu não consegui entrar. Foi na lavanderia. Era onde tem uma escadaria, você desce, aí tem um tipo uma caverna e no fundo tem uma outra uma sala. Essa caverna era onde tinha os tanques, onde corria água, onde as escravas lavavam roupa. E lá no final, eu até consegui entrar até metade do tanque. Mas você tinha uma barreira, assim, uma atmosfera muito pesada, sabe? Muito claustrofóbica para mim. E lá no final tem uma sala que eu não consegui nem chegar a 3 metros da sala no meio da lavanderia, eu já me senti, sabe, uma coisa. Imagina quanta dor e sofrimento, né? Tudo isso fica registrado. Então, o que ele fala aqui, as informações estão sempre aí, os desencarnados.
estão sempre se apresentando para a gente. E eles aqui, estudando igualmente, olha só, eles, tal como se a informação tivesse a origem da mesma fonte, tendo como única procedência a inspiração dos desencarnados, estudando igualmente as aflições e perturbações de origem espiritual que remontam às vidas pregressas. Então, os livros sagrados, desde tempos imemoriais, estão cheios dessas informações. E nós também. Ô, Rose, Oi, pode falar. a gente pode sentir também vibrações boas, né? Eu Sim, já senti uma vez em Paraty, quando eu fui fazer um passeio próximo de uma cachoeira, eu senti a presença de espíritos de índios. Tinha uma, nossa, era uma, sabe, era uma falange de índios com pajé, enfim. E eles saudando os pessoal, os visitantes, mas só eu que vi. E foi muito emocionante. Eu segurei para não chorar, porque senão ia chamar muita atenção dos colegas, né? Que iam pensar que eu estava passando mal. Mas olha, foi assim uma maravilha, viu? Eu achei lindo mesmo. em Sacramento tem também uma gruta. Aonde? Sacramento é onde vivia Eurípides Barçanufo. E Eurípides saía de casa, assim, todo dia, tipo, de madrugada. E ele ia para essa gruta. É uma gruta cheia de corredores. Muitas pessoas se perderam lá. Hoje em dia, é até proibido você entrar. Você só entra num pedacinho da gruta, mas os corredores você não pode entrar. Porque as pessoas se perdem e não voltam, não conseguem sair. É um labirinto. Então, muitos escravos que fugiam das senzalas iam para essa gruta, se esconder dos feitores. Só que muitos entravam e se perdiam. São labirintos que vão por baixo da terra, sabe? Foram corredores. E muitos morriam lá. E Eurípides, ele ia todo dia, de manhã cedo, de madrugada para lá, ele entrava e ele conseguia sair para fazer desobsessão dentro dessa gruta dos espíritos que morreram lá, né? Morreram de fome, morreram doentes e ficaram presos àquela ambientação. E ele ia lá para fazer doutrinação, né? Desobsessão daqueles escravos, daqueles espíritos, né? Então, eles aqui, considerados inicialmente, os espíritos, como anjos como demônios ao tempo de Jesus, hoje também, que desses comentários que eu estava lendo sobre o Ouro Preto, uma mulher falou isso, ela era evangélica. Gente, para com isso, e são demônios que estão lá. Né? Então você não pode, não deve ir nesses lugares, porque lá estão cheios de demônios. Esses demônios que ficaram dentro das senzalas, então ela chama de demônios, né? Então, nós estamos em 2025. Temos aqui. Então, eram considerados como anjos maus ou demônios ao tempo de Jesus. Foram por ele classificados de espíritos imundos, os obsessores. Terríveis obsessores, alguns, né? Terríveis obsessores. Quando a gente lê o Evangelho, né? Aí ele diz aqui, que com os quais se defrontou reiteradas vezes durante a jornada vivida na Terra. Em realidade, eu falei assim, Jesus os chamava de demônios, imundos, espíritos imundos. Mas, na verdade, a gente nem sabe se o termo era esse mesmo. Porque a gente tem que ver que aqui tem uma tradução, né? Tem uma tradução do grego, do aramaico para o grego, depois vem para o latim. Sabe-se lá, Jesus chamava de espírito imundo? Ou se essa expressão imundo foi colocada pelos tradutores? Então a gente nem sabe nem se Jesus usava a palavra imundos. Eu tenho as minhas suspeitas
Eu acho que muitas vezes foi o tradutor, né, da Bíblia, os textos hebraicos que usou esse termo, né, imundo. Mas, quando ele usa esse termo, ele quer explicar que são espíritos maus, espíritos terríveis, né? E ele diz aqui, com os quais se defrontou, e realmente Jesus se defrontou com alguns que não eram fáceis, reiteradas vezes, durante a jornada vivida na Terra. Todos os grandes pensadores, artistas, escritores, filósofos do passado, pais de religiões, doutores da igreja, são unânimes em atestar as realidades da vida além da carne, pelos testemunhos inconfundíveis da imortalidade. Aos espíritos dos ditos mortos se referem Anaxágora, Plutarco, Sócrates, Heródoto, Aristóteles, Cícero. O próprio Sócrates diz que ele tinha os demônios dele, né? Na realidade, Demo, meu Demo, na verdade era um orientador, né? Lucano, Ovídio, Plínio, Horácio, José Virgílio, Dionísio de Alicarnasso, Valério Máximo, que em seus relatos apresentam farta documentação comprobatória do intercâmbio espiritual, citando outros não menos célebres personagens do seu tempo. Chegou a ponto do próprio Moisés dizer que estava proibido o intercâmbio, que a coisa tinha se vulgarizado de uma tal maneira, né? O que ele diz? Vou parar com esse negócio. Está proibido. Ora, você só proíbe o que existe. Ninguém proíbe o que não existe. Mas ele proibiu que estava aquela coisa absurda, né? Ricos, seus comentários sobre as aparições, as casas assombradas, os avisos e as consultas dos santuários de todas as grandes civilizações. Tanto que, até hoje, os filmes de terror de casa assombrada, sobrenatural, vivem nas paradas de sucesso, não é assim? As pessoas gostam de assistir. Então, nós temos aí ó, inúmeros filmes: Exorcista 1, 2, 3, Sobrenatural 1, 2, 3, 4, 5. Sobrenatural é até interessante. Tem uns que eu gosto de assistir. Por quê? Porque o assunto é um assunto que está aí. É interessante. É interessante, né? Mais tarde, Lactâncio, Orígenes, Ambrósio, Basílio e Arnóbio dão farto e eloquente testemunho das comunicações com os desencarnados. A escola neoplatônica de Alexandria, através dos seus mais expressivos vultos, pregando a multiplicidade das existências, escola de Alexandria, né, lá do Egito. Reencarnação afirma por intermédio de Plotino, Porfírio, Jâmblico, Proclus, a continuidade da vida concedida ao princípio espiritual. Gente, olha como o assunto é antigo. Esse assunto aqui é não sei quantos anos antes de Jesus. E os estudiosos já falavam sobre isso, continuidade da vida concedida ao princípio espiritual. Quando ele fala aqui das comunicações, se você estudar as cartas de Paulo, que é um estudo muito interessante, você vai ver que era comum na igreja cristã primitiva reuniões que se faziam nas casas dos amigos, né, ou uma casa que eles alugavam, às vezes normalmente uma viúva, e aquele dinheirinho era para completar né, a sua renda. Tinha intercâmbio toda reunião. Às vezes era Paulo, era outro. E médium é muito comum. Então, os espíritos, os médios ali, recebiam os espíritos do plano espiritual. E esses espíritos falavam com eles: pega Paulo e Estevão, vamos estudar Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Você vai ver, essa igreja cristã primitiva era rica nessa comunicação com os espíritos. Depois, com o advento da Igreja Católica, que eles vão o quê? Sufocando esse tipo de coisa. Mas na Igreja Cristã Primitiva, isso era rico, era natural. A Idade Média foi farta em provas sobre os desencarnados. Anjos e espíritos imundos subitamente invadiram a Europa.
que Herculano Pires chama, se eu não me engano, segunda invasão dos espíritos, no livro Mediunidade. E endemoniados, os adivinhos e feiticeiros foram levados à pira crematória, às fogueiras, né? Sem que conseguisse extingui-los. Queimaram vários médios, mas não conseguiram acabar com todos. Das primeiras lutas entre o espiritismo e o racionalismo intelectual, a era atômica, filósofos e cientistas não ficaram indiferentes aos espíritos. No século XIX, porém, fadado pelas suas conquistas a servir de base ao futuro, no que diz respeito ao conhecimento, à sobrevivência, mereceu, por parte de psicólogos e psiquistas, o mais acirrado debate, inaugurando-se a época das investigações controladas cientificamente. Foi descoberto que Allan Kardec, convidado à liça da cultura e da informação, empunhando o bisturi da investigação, clareou como a filosofia científica, ou espiritismo, calcada em fatos devidamente comprovados, os escaninhos do obscurantismo, oferecendo uma terapêutica segura para as alienações torturantes, repelindo as experiências, repetindo as experiências de Jesus Cristo junto aos endemoniados e enfermos de toda a ordem. Então aí surge o livro dos espíritos, o livro dos espíritos, o livro dos médios, né? Mostrando como lidar com o médium, com os espíritos, como tratar essas obsessões. Classificou como obsessão a grande maioria dos distúrbios psíquicos e elaborou processos de recuperação do obsidiado, estudando as causas anteriores das aflições, à luz das reencarnações, através de linguagem condizente com a razão e demonstrável experimentalmente. A codificação kardeciana, como monumento granítico para os séculos porvindores, certamente não resolveu o problema do homem, pois que este ao próprio homem é pertinente. Então, as obras da codificação não vão resolver o nosso problema, vão nos mostrar o caminho, né, para resolvê-lo, mas lembrando que nós precisamos trabalhar nisso, oferecendo, todavia, as bases e direções seguras para que tenha uma vida feliz, ética e socialmente harmoniosa, na família e na comunidade onde esse homem foi chamado a viver. Psiquistas de nomeada, advertidos pelos resultados observados da Europa e da América em torno do fascinante assunto, né, eh, os fenômenos de Heider-Vines, né, comunicabilidade dos espíritos, empenharam-se, então, em laboriosas experiências, criando algumas por mais compatível com as suas investiduras acadêmicas, sucedando-os para a alma, que introduziram na genética da biologia, negando àquela o direito à legitimidade. O professor Gustavo Gelei, por exemplo, criou a designação de dinamo-psiquismo, Pauli a de consciência profunda, Hans Driesch a de entelequias, quer dizer, entelequias, ato ou realização, né? Intelecas e teorias metapsíquicas vieram ao lume em ferrenho antagonismo à imortalidade. Então, eles começaram, né, a criar, a estudar assuntos para combater essas ideias da imortalidade, esgrimindo as armas do sofisma, quer dizer, ilusão da verdade, simulação e da negação, sem conseguirem, no entanto, o resultado positivo. O célebre professor Charles Richer, estimulado pelas experiências eminentemente científicas de Sir William Crookes, elaborou a metapsíquica e, ao despedir-se da sua cátedra de fisiologia na Universidade de Paris, deixou ao futuro a satisfação de confirmar, de negar ou desdobrar as suas conclusões. Com o advento da moderna parapsicologia, novos sucedâneos têm sido criados para o espírito imortal. Enquanto os pesquisadores se demoram no problema da designação nominativa que inspira debates e celeumas, a doutrina espírita, lecionando amor e fraternidade, estudo e conhecimento da vida, sob a inspiração dos imortais,
distende braços e liberta das malhas vigorosas da obsessão aqueles que, por imprevidência ou provação, se deixaram arrastar aos escuros precipícios da anarquia mental, perturbados ou subjugados por forças ultrinses, quer dizer, forças, forças ultrinses, quer dizer, forças violentas, forças vingadoras, né, da erraticidade, prescrevendo as mesmas diretrizes morais incertas, quer dizer, contidas no Evangelho de Jesus Cristo, vivido em espírito e verdade. Quer dizer, enquanto alguns cientistas, alguns pesquisadores estão brigando por causa dos penduricários, né, a doutrina espírita, de forma tranquila, vem esclarecendo e consolando e mostrando o caminho para que a gente se liberte dessas forças crises, né? Que é o quê? É o processo obsessivo, que muitos deles vêm por vingança ou provação. Então, esse é o papel da doutrina. Então, esse foi o prolegômeno, né? Que é o texto introdutório, que contém os princípios básicos para o estudo desse assunto. Agora, a gente vai para o capítulo que começa assim, examinando a obsessão. Aqui, você pode colocar, sim, ó, Livro dos Médios, que tem um texto tirado do Livro dos Médios. Aí tem o número no final do texto, assim, número 2. Isso aqui é Livro dos Médios, 254, Livro dos Médios, 254, é a sexta pergunta, tá? Então, Livro dos Médios, 254, sexta pergunta. Eu vou ler no meu Livro dos Médios, tá? A pergunta que Kardec faz é a seguinte: a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Então, olha só, a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? E os espíritos respondem: pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, né? Com aquelas causadas por doenças. Entre os que são tidos como por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos, né? Eles precisariam de um tratamento espiritual, mas a eles é dado tratamentos. Lembra quando foi escrito esse livro? 1861. Os tratamentos às pessoas que eram chamadas de alienadas mentais não era como o tratamento de hoje, não é? As pessoas que tinham problemas psíquicos, que eram consideradas loucas, eram internados em manicômios e o tratamento era do pior possível. Então, quem está dizendo aqui, entre os que são tidos por loucos, lá em 1861, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, um tratamento espiritual. Enquanto que, com os tratamentos corporais, tinha lobotomia, lembra? Feita lobotomia também. Nos tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção, essa diferença, e curarão mais doentes do que com as puxais, que era um tipo de tratamento. Aí eu vou voltar aqui nos bastidores da obsessão. Que aqui nos bastidores da obsessão tem uma nota de rodapé, comentando sobre as duchas, que era um tipo de tratamento lá daquela época. Ele diz aqui, ó,
Ao tempo da publicação de um livro dos Banhos, em 1961, as duchas eram tidas como um dos mais eficientes tratamentos para as enfermidades mentais. Daí a referência feita por Allan Kardec. Então, pegavam as pessoas, davam um banho gelado nas pessoas. E às vezes era assim: mergulhava a pessoa num banho gelado, tirava e botava numa água quente. Não é água quentinha, não, quente, para dar choque térmico. Aí tirava daquela água quase fervendo, quase queimava a pele, e jogava na água gelada. Eram as duchas. Ou então banhos mesmo de duchas, que era para. E esses tratamentos assim, de banho quente, banho frio, era muito aplicado às mulheres que se encontravam na menopausa. Né? A mulher não passa por um processo quando está na menopausa. Muitas. Verinha, lembrei de você. Lembrei de você e seus calores. Muitas dessas mulheres sofreram barbaramente com essas duchas, esses banhos quentes e Eu frios. acho que os banhos frios, nesse caso, eram bem-vindos, né? Porque, olha, gente, eu sofri horrores com esses calores. E de vez em quando eu ainda sinto, hein? Não, coisas terríveis, coisas assim. Mas a pessoa acabava ficando louca mesmo. Com certeza, é uma loucura mesmo. Então ele vai dizer, é, Eu tenho uma prima que ela tem hoje 81 anos. Ela passou a maior parte do tempo da vida dela internada, né? Em casas mesmo, manicômios, Pinel. Hoje ela está até internada de novo porque ficou com a saúde muito debilitada. Ela levou muito choque, muito choque. Ela é, foi e olha só, ela tem 81 anos. E a gente está falando, né, do século é, passado, dessa época, né, quando esse livro foi escrito, em que ano foi? Né? De que época é essa que está sendo relatada? E não faz muito tempo ainda existia isso. 1970, né? É, É, tem reportagens, né, sobre casas de tratamento para pessoas assim, lá em Minas Gerais, né? A Carmen, outro dia, até citou um, é, um vídeo, né, sobre isso, que era terrível, né, numa casa. Você lembra do nome desse vídeo, o Carmen? Você até É o falou Holocausto Brasileiro que você está falando? brasileiro, Em Barbacena. da cena. Sim, tem um livro até. Se você tiver oportunidade, é uma coisa terrível. A primeira coisa que eles faziam quando a pessoa chegava no lugar desse era arrancar todos os dentes dela. Jovens, não importa, eles tiravam, mandavam tirar todos os dentes. Imagina como eram arrancados os dentes, né? E tiravam. E o local ainda tem como visitação, É, ainda tem o lugar. E tem até os aparelhos que usavam lá. É uma coisa horrorosa. Deus me livre. horrorosa em mesmo. que lugar é, Carmen? Barbacena, Ai, Holocausto brasileiro. Eu acho. Holocausto Brasileiro. Tem um livro, é terrível o livro, terrível. Então, no YouTube, eu acho que você acha esse vídeo. Acha, você vê vídeos da época que tem algumas pessoas filmavam mesmo. É uma coisa bárbara. Vai dizer aqui, com muito acerto, asseverou o codificador que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, enquanto se achar propagado, destruir esse predomínio o da obsessão, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Então, como destruir esse predomínio da obsessão? E esclarecendo as pessoas, ensinando as pessoas como se tratar, como se cuidar, como se prevenir. Quem assistiu a nossa palestra de ontem, o nosso irmão Alex Pessini, lá do Cefac,
Ele falou sobre isso, da prece que você coloca na sua vida. Muito interessante a palestra dele, né? As pequenas preces que você faz, você deve fazer. Tá chegando em casa, vindo na rua, antes de abrir a tua porta, faz uma prece, pedindo a Deus, porque se você tiver na rua tido relacionamento, relação com alguma coisa que não foi boa, que aquilo seja retirado de você. E ao entrar dentro da sua casa, pedir a Deus que te abençoe. Ao acordar, ele disse assim, preces grandes, não, pequenas preces. Aí eu lembrei, entrou no ônibus, num trem, num avião, faz uma prece pedindo por você, por todos que estão ali naquele avião, pelos familiares, pelo motorista, pelo piloto. Sabe, pequenas preces de alguns segundos. Coloca isso na sua vida, porque você estará sempre quê? Em link, em contato direto com a espiritualidade dela. É uma forma de você se proteger. Fora outras coisas que a doutrina nos ensina, né? Estudo do evangelho, essas coisas todas. É observar nossa conduta, nosso comportamento, lembrando as questões do 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, né? Então, são formas que a doutrina nos proporciona. Rose, Aí, mesmo que que não impede de acontecer, mas pelo menos ameniza, né? claro, ameniza também. Entende aqui? É a forma de destruir esse predomínio da obsessão, dando a cada um de nós os meios de se pôr em guarda contra as sugestões delas. É o vigiar e orar de Jesus, né? Iluminado mestre Jesus, não poucas vezes, embora profundo conhecedor do magnetismo, quando a gente estudar esse livro aqui, opa, a gente vai começar a estudar assim que terminar o livro Diversidade dos Carismas. As curas de Jesus. Nós vamos estudar esse livro, As Curas de Jesus. Então, a gente vai entrar em contato com esse magnetismo, né? Do Joaquim Neto, As Curas de Jesus. E ele diz aqui, embora Jesus, profundo conhecedor do magnetismo, convocado a atender obsidiados de variados raiz, de variados tipos, utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los, com segurança, através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Quer dizer, na verdade, a doutrina, ele fala aqui, né, que Jesus utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita. Na realidade, a doutrina espírita que adota os métodos de Jesus, né? Que quando ele fala assim, parece que Jesus copiou da doutrina. Então, quando ele diz aqui que a doutrina espírita utilizou-se dos eficientes métodos, que Jesus utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los, esse espírito com segurança, da vida, é o contrário. A doutrina espírita é que vai se utilizar dos métodos, da forma que Jesus curava os endemoniados, né? Através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado, né? Porque os dois são perturbados, tanto o obsessor como o obsidiado. Tanto que a doutrina, ela visa tratar dos dois. Normalmente as outras religiões fazem o quê? Tratam do obsediado e exorciza, entre aspas, o obsessor, né? Quer expulsar o obsessor para o inferno e salvar o coitadinho do obsediado, da vítima. Não é assim que a gente vê? Doutrina, não. Ela diz, não tem vítima. É preciso cuidar dos dois, obsessor e obsidiado, porque os dois estão em desequilíbrio. Aí ele diz aqui, obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Como eu falei aqui, ó, vai lá estudar capítulo 23 do Livro dos Médiuns.
chama-se da obsessão, né? É bom dar uma lidinha nesse capítulo. Nunca é praticada a obsessão, senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, se alguém, por exemplo, tiver alguma dúvida sobre esse tipo de coisa, né, dá uma olhadinha na Gênese de Allan Kardec, você pode anotar aí, Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, que é o capítulo mais famoso da Gênese, né? Capítulo 14, é bom a gente anotar, Gênese, capítulo 14, item 48. É quando diz assim na Gênesis: a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. Então, a Gênesis de Allan Kardec, capítulo 14, item 48. A obsessão é sempre, né, como ele diz aqui, uma ação de um espírito, uma ocorrência de um espírito malfeitor. Então, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, malfeitores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os ouvem, e se nós não ouvimos, eles se retiram. Porque nós estudamos autodiverdade carismas. Né? Se nós, no capítulo 16, quando fala isso, se nós não os atendermos, queremos continuar naquela situação complicada, eles se afastam, eles vão embora. Seria esse, vamos dizer assim, um dos motivos para o afastamento do orientador espiritual. Aí ele diz aqui, os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste, sintonia, afinidade, e conduzem como se for a verdadeira criança. É bom sublinhar isso. Se chegam a dominar algum, esse domínio inicia com a nossa permissão, tá? Não é aquela coisa, coitado do médium, o espírito pulou sobre ele, o dominou, não. Quando diz, se chegam a dominar algo, se chegam a dominar algo. Quer dizer, tem alguns que eles não conseguem. Por que será que alguns eles não conseguem? Porque esse médium é evangelizado, que eles não conseguem. Agora, ele diz, se chegam a dominar algum, por que chegam a dominar? Que a pessoa busca a porta larga, que é a porta da perdição, não é assim que está no Evangelho? Identificam-se com o espírito deste, estabelece a sintonia, a afinidade. E depois o conduzem como se fora verdadeira criança. Ainda é o egrégio intérprete dos espíritos da luz que comenta. Egrégio intérprete, aqui é Allan Kardec, tá? Dos espíritos da luz que comenta. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É o que está lá no livro dos médiuns. É, às vezes, uma vingança que o espírito toma de um indivíduo, de quem guarda queixas do tempo de outra existência. Por isso que está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Concilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial, e o oficial não te prenda na prisão, porque daí não sairás enquanto não pagaste até o último ceitil. Já decorei, só falta aplicar. Já decorei, falta aplicação. É o nosso estudo do Sermão do Monte, né? Então, ele diz aqui, muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer mal. Às vezes a pessoa quer fazer mal. Não tem gente assim hoje?
Eu vi o caso do Haroldo Dutra Dias, ele como juiz, ele disse que eu trabalhei, parece que 8 anos na Justiça Criminal, né? Lá em Minas Gerais. Então ele disse que ele estava o Haroldo estava numa entrevista, né, com um rapaz, estava fazendo essas perguntas para ele sobre o diabo e demônio, se o diabo e demônio existe. Então ele contou o caso de um homem, de um grupo de homens, né? E eles resolveram fazer um assalto numa casa. Então eles vigiaram aquela casa, aproveitaram a hora que o marido saiu para trabalhar. Entraram na casa, amarraram a dona da casa e a filhinha dela de 5 anos. E roubaram tudo. Pegaram tudo que tinha dentro da casa e botaram no caminhão. E os outros dois entraram no caminhão. Antes de ir embora, ele virou para o motorista do caminhão, parceiro dele, disse: espera aí um instantinho. Entrou dentro da casa, a mulher estava amarrada com a filha. Tirou o revólver e matou as duas. Matou as duas. E o Haroldo, aí o Haroldo virou assim: precisa de demônio? Ele matou por prazer, porque elas não. Ele estava com máscara, elas estavam amarradas, ele já estava, o caminhão já estava indo embora. Ele voltou para matar. Como também o Haroldo falou que ele, uma vez também fez uma audiência com outro homem, que era matador. E ele perguntou para ele: você tem mais de 27 mortos nas costas. Por que isso? Ele olhou: doutor, eu gosto de matar. Eu tenho prazer em matar. Então, olha o que ele fala aqui, né? É, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança, às vezes a obsessão é causada por uma vingança, que este toma de um indivíduo, de quem guarda queixas no tempo de outra existência. Muitas vezes, olha o que ele diz, mais do que desejo de fazer o mal. Esse espírito que matou essa mulher, essa criança, sem motivo, esse outro que diz para ele, um juiz, que ele gosta de matar, quando ele chegar ao plano espiritual, ele vai mudar? Ele vai ter o prazer, se tiver oportunidade, de fazer o mal, que isso ainda está na natureza dele. Né? O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Eu estou sofrendo? Eu não quero ninguém feliz, não. Vão sofrer junto comigo. Tem gente que não é assim. Você não conhece gente assim, encarnada? Se eu estou vivendo mal, uma desgraça, vai todo mundo também viver mal, uma desgraça como eu. Tem gente que verbaliza isso. Encontra uma espécie de gozo, de prazer em os atormentar, em se, em os vexar, quer dizer, humilhar. E a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba. Quando aquele que está sendo obsidiado, mais agitado fica, ele mais prazer tem. Porque esse é o objetivo que colima, o objetivo que ele deseja alcançar. Ao passo que a paciência o leva a cansar-se. E prossegue: há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo a denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Há alguns que simplesmente simpatizam com você, e resolvem te acompanhar. E mal sabem que vão acabar te obsidiando. Mas não é por maldade, é até por simpatia. Eu gostei dele. Ele gosta do que eu gosto. Vou ficar aqui ao lado dele. Então não é por maldade que ele está ali, né, ao lado daquela pessoa. É por simpatia. É por simples simpatia. Se perguntam a ele, nós já estudamos isso, você quer fazer um? Não, não, não. Eu gosto dele. Isso foi até numa das obras, se eu não me engano, de Ivone Pereira. Quando dizia: lembra do tio, aquele tio que o outro não tinha rezado, tio do amigo que não tinha rezado por ele? Ele, pô, meu compadre, ele disse: meu compadre, quando eu morri, quando eu não fazer uma missa por mim, né? Vou ficar aqui do lado dele para ele lembrar de mim.
era compadre dele, gostava do outro. Ficava ali do lado e trazia o processo obsessivo para o outro, porque o outro não tinha pago uma missa para ele. Então, vocês vão ficar aqui do lado dele até ele lembrar que eu morri e para ele pagar a missa para ele, Aí ele dizia assim, ele abria aquela mão de pão duro, que é pagar a missa, né? Com moedas. Assim, né? Aí ele diz aqui, e prossegue, aí, obsidiado sempre nos ouve em todas as épocas da humanidade. E continua vendo. Repontando vigoroso fenômeno mediúnico em todos os povos, em todos os tempos, oferecendo roteiros iluminativos para muitas civilizações, foi também veículo de pujantes dramas de vultos que se celebrizaram da história. Nabucodonosor II, o Grande, rei da Caldeia, lembra que falamos disso outra vez? Perturbado por espíritos vingadores, experimentou tormentos inomináveis, obsidiado, descendo à misérrima condição de animal. Tibério, parece que foram 7 ou 8 anos. Tibério, de mente dirigida por espíritos impiedosos, atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada, insuflada pelos adversários desencarnados. Domício Nero, talvez seja o mais famoso, né? Nero e Calígula, os mais famosos, podemos dizer, em maldades. Tristemente celebrizado após uma existência de loucuras, avassalado por cruéis inimigos do além-túmulo, não poucas vezes, em desdobramentos espirituais, reencontrou a mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinados por sua ordem. Ele mandou matar a mãe dele, Agripina, e mandou abrir o ventre dela, porque ele queria saber como era o ventre de uma mulher que gera um gênio, um deus. É o máximo da loucura, né? Como é que era o ventre, o útero, né? De uma mulher que gera um deus, que ele se considerava um deus. Ele mata a mulher assim. E a Agripinha e a esposa Otávia, porque ele começou a desconfiar dela. É, no entanto, aí ele diz, né? Matou a mulher da esposa, mensagando-lhe o termo doloroso. Ele morreu assassinado. Foi um suicídio que ele nem coragem teve de enfiar a faca nele. Aí tinha uma serva, ele pediu para a serva pegar a faca e ela enfiar a faca nele, né? É, no entanto, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala os atormentados por espíritos infelizes, que encontraram nele, em Jesus, o médico divino, que lhes ensina o íntimo e os liberta do sofrimento. Os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conto, aplicaram o passe curativo nos inúmeros obsidiados, a imposição de mãos, né? Que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólico entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizeram o mestre. Nós estudamos ontem, né? No livro Luz do Mundo, aqui, foi até, se eu não me engano, quando eles falam, né, que Pedro, quando Pedro passava, Atos dos Apóstolos, quem quiser adotar, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16, né? Quando ele diz aqui, os discípulos do Rabi Galileia, que as pessoas, Atos dos Apóstolos, Atos 5, de 12 a 16, que quando, depois que Jesus morreu, e após o Pentecostes, as pessoas traziam os doentes e deitavam os doentes na beira da rua, para que quando os apóstolos passassem, principalmente Pedro, a sombra dele cobrisse os corpos dos doentes, dos atormentados, e muitos ficaram curados. Olha que coisa extraordinária. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16, né? Então, os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conta, aplicaram o passo curativo nos inúmeros obsidiados que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólico entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizeram o mestre. Exemplo, né? E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, as voltas com entidades atormentadoras, sofrendo na fogueira e do exílio, no poço das serpentes,
que ainda tinha isso, né? Jogavam muitos deles em poços cheios de serpentes. E nos manicômios sombrios, olha aí, o Holocausto de Barbacena, né? O Holocausto brasileiro lá em Barbacena. E nos manicômios sombrios, o resultado da convivência psíquica com os que atravessaram o portal da imortalidade se devoram nas viciações e nos sentimentos em que se compraziam, né? Asseverou Allan Kardec. Não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Que muita gente fala isso, né? Isso é coisa dos espíritas que inventaram isso. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar, boa influência, ou perniciosa, má influência, sobre a humanidade. A faculdade mediúnica lhes é maior que um meio. Um médium não passa de um intermediário de se manifestarem, para os espíritos se manifestarem. Em falta dessa faculdade, que é a mediúnica, fazem-no por muitas maneiras, mais ou menos ocultas. Então, a gente vai parar por aqui. Tá? Então, olha quanta informação Hermínio de Miranda traz para a gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Quando você estava falando desses espíritos, né, nesses tempos aí que tanta maldade fizeram, aí eu fico pensando nos dias de hoje, esses outros não menos. Pensa bem, pessoas que jogam as bombas, veem as criaturas sem nada, sem perderam tudo, destroçadas, crianças, civis, de tudo quanto é forma. Mudou muita coisa? Eles estão plantando para o amanhã. Pois é. Estão plantando para o amanhã. Eu fico olhando aquilo e digo, meu Deus, como é que tem a coragem de assinar, ou, enfim, mandar, né? Porque eles são os dirigentes. Mente, né? Eles assinam o documento. Assinam um documento, assumem Assumem, né? as mortes, a destruição das casas, de tudo, das criaturas sem nada, e não permitem ajuda chegar também. É Exato. umas coisas que eu fico assim, meu Deus, o que que é isso? Precisa de demônio? Não precisa de demônio. Claro, foi, precisa de demônio? Claro que não precisa de demônio. Precisa. Precisa de inferno. Porque o inferno Pois é, pois é. ele está construindo para ele o inferno. Então não precisa, né? Gente, semana que vem a gente vai começar nesse parágrafo aqui, que eu ainda não numerei. Ele diz assim, os meios de se combater a obsessão. Muita data aí, 18/7. Os meios de se combater a obsessão, tá? Então nós vamos parando por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade da gente falar sobre isso, né? Porque isso aí é um tema atualíssimo. Como a Carmen mesmo trouxe o exemplo aí. Atualíssimo. E durante muito tempo, infelizmente, será. Porque a incúria do homem parece que não para. Mas vamos sempre rogar a Deus por esse espírito. Não é à toa que a Ivone pede, né? Vamos orar para os obsessores mais cruéis, principalmente para aqueles mais cruéis. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Gente, quando for 5h30, eu retorno para o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom? Até lá, vou dar uma paradinha aqui.